E olha aí, lá vem vídeo react de vídeo do professor Paulo. O pensamento catastrófico, apocalíptico, ele tanto faz que ele seja à esquerda ou à direita. Ele é uma espécie de má utilização da inteligência. Previously on Lost. What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? Eles estão céticos que esse dinheiro vai financiar alguma transição energética, que eles consideram necessária para talvez evitar o colapso climático e os seus filhos, todos eles têm filhos pequenininhos, terem uma vida melhor. Muito. Olha, eu já tô virando alvo de piadas. Olha esse quadrinho aí que o professor Paulo desenhou. Esse maluco aí do primeiro quadrinho sou eu. O colapso climático levará a todos. Aí chega essa periquita, que é a bica, me dá um chute, aí tem uma mão lá em cima que parece ser uma mão divina e me torra, né? Então eu fico torrado e chutado de periquita ao mesmo tempo. Antes de qualquer coisa, eu devo desculpas à periquita bica. Meu Deus, a periquita tá falando porra. Eu acho que ela andou lendo o artigo da Suzana Herculano, que é uma ave educadíssima. Não perde um vídeo meu, parece que ela começa a gritar já na música de abertura. Imagino que de aprovação. E ela não estava me chutando, né? Quando Deus me fustigou, ela caiu para trás com o impacto do raio. Eu posso até dizer para você que ele é o começo da burrice. Então, o professor Paulo, ele é muito gentil com os amigos, né? Então, por isso que ele falou assim, ele começa dizendo que é mau uso da inteligência, essa história de colapso, né? O pessoal já falou, Rodolfo, tem vídeo do professor com um recado para você e para um ou outro lobinho que possivelmente está entrando por esse caminho colapsista. Esse vídeo meme do Robert De Niro naquele filme maravilhoso Taxi Driver, né? Que ele fica virando pra câmera e fala: Are you talking to me? Tá falando comigo, tá falando comigo. Eu uso sempre quando alguém tá falando alguma coisa que eu sinto como se estivesse falando comigo, né? Não, agora do professor Paulo é literalmente, mas eu uso em outras situações de gente que não me conhece, quando eu me identifico com o criticado. Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Você tá falando comigo, é comigo. Eu sou o único aqui. No caso do colapsismo, eu não sou o único, né? É uma coisa crescente, né? Daí a preocupação do professor Paulo Giraldelli. Who the fuck do you think you're talking to? What the fuck you think you're talking to? Né? Como é que é? Com que porra de quem você acha que você tá falando? É agressivo, né? Eu jamais falaria assim com o professor Paulo. Mas é porque é o meme oficial aqui do canal, né? Não tinha como não botar só porque é meu amigo. Aliás, quando as pessoas entram por essa via apocalíptica, pode perceber que aqui. Os textos dela, se eram bons, ficam fracos. É verdade, professor Paulo. Eu aqui do meu lado nem escrevo mais. Ultimamente tenho gasto todo o meu tempo na minha defesa pessoal por conta da luta pela arborização. Vão perdendo o brilho, vão perdendo os argumentos, vão se empobrecendo, vão ficando panfletários. Então, aí é que eu não sei, né? Eu vejo como panfletários os discursos daqueles que têm essa esperança
na transição energética, por exemplo. Eu vou deixar, eu vou guardar os cachorros, né? Vou ficar ali cuidando do jardim na beira do rio. E vou botar trechos mais longos do professor Paulo para ele explicar o raciocínio dele. Não vou ficar cortando toda hora. Não vou fazer uma indelicadeza dessa com meu amigo. E eventualmente vou comentando alguma coisa. E se era ruim, se já era feito por gente burra, então fica insuportável. Veja que isso é diferente do pessimismo. Eu estou falando o apocalíptico, né? Então, eu não uso esse termo apocalíptico porque ele é meio bíblico, né? E leva a coisas diferentes. O que eu vejo é o colapso, né? O colapso da floresta amazônica. Apesar do dia estar lindo aqui à minha volta, eu vejo sinais do colapso, né? E eu sei que essa floresta não passa de 2050, 2060, e é muito carbono, então as calotas vão derreter, o permafrost vai vaporizar, as florestas temperadas também estão queimando cada vez mais, e a coisa vai sair de controle. Não tem como evitar, né? As calotas não derreteram ainda completamente porque essa camada de aquecimento sobre o planeta é recente. É como você abre a porta da geladeira. Na hora que você abre a porta da geladeira, o gelo do freezer não cai. Mesmo que você desligue, você tem que esperar um tempo para derreter. É a mesma coisa aqui. Então eu vejo o colapso, tá? Mas isso não significa uma abordagem pessimista em relação ao mundo, né? Porque, por exemplo, eu também vejo o próprio colapso físico pessoal. A cada ano eu tô com mais velho, mais doído, mais frágil. E não é por isso que eu vou ficar falando da morte o tempo todo, mas eu também não vou negá-la. Aquele cara que, sem ter absolutamente nada nas mãos... Tá, beleza, então já não é comigo. Estamos falando de outras pessoas, né? Sei lá, se do Pondé ou sei lá de quem. Mas eu tenho algo nas mãos aqui, ó. Uma picareta que eu vou usar para arrancar plantas indesejadas aqui da beira do rio Xingu. Então a missão hoje aqui é combater essa planta de espinho aqui, olha, tá vendo? É uma planta nativa, mas assim... invasora, né? As únicas invasoras não são as exóticas, né? E que é uma praga. Ela tem nessa área toda aqui, olha. Já cortamos uma vez e elas estão brotando. Então agora é ir arrancando uma por uma para isso aqui um dia virar um lugar bacana, reflorestado. Ele inventa de uma hora para outra de dizer que estamos finalmente no fim do mundo. Eu falo colapso climático, colapso da civilização, extinção da espécie humana. Ou porque a modernidade deixa louco, ou porque o colapso climático vai acontecer. É algo extremamente burro. Porque você não pode fazer frases, ou textos, ou pensamentos, ou enunciados taxativos a respeito do futuro, porque soa ou ingênuo ou burro. Tem razão. O colapso climático está encomendado. O colapso da civilização já estamos vendo, né? E vem na cola do climático. Agora essa coisa da extinção da espécie humana, aí já é a extinção nos próximos, sei lá, 200, 300 ou 400 anos no máximo, da espécie humana, já é uma coisa menos certa, né? Uma das grandes
grandes curiosidades, grandes interesses da vida, é que quando a gente percorre a nossa história, a gente vê becos sem saída que a humanidade se meteu, ou um determinado grupo da humanidade se meteu, e aí você vê que a inteligência encontrou uma saída. Não para todos, mas para muita gente. Eu queria recomendar esse livro, Colapso, de Jared Diamond, o biólogo ou boiólogo Jared Diamond, que ele fala do colapso de várias civilizações humanas e ele explica por que agora a gente caminha para um colapso global. Para vocês terem uma ideia, né? Eu passei por tantos momentos de colapsos de fim de mundo que... Veja, isso no espaço de uma vida. Você imagina se pegando a história. Nos anos 60, coisa que mais se fazia na escola era amedrontar a criança dizendo que ia ter um apocalipse nuclear. Todo dia ia ter um apocalipse nuclear. E naquela época, haveria chance. Tá, então o professor Paulo comenta dificuldades da sua vida pessoal que foram subitamente superadas e fala da coisa do nuclear. Eu entendo o otimismo do professor Paulo, que já lutou contra tantas adversidades e agora vivendo com a maravilhosa doutora Mariângela Cabelo Giraldelli, deve dar um otimismo em relação à vida que sugira talvez que até a humanidade possa encontrar uma saída. Mas o fato da guerra nuclear ainda não ter acontecido nos últimos 70 anos não significa que ela não seja um elemento ameaçador no contexto do colapso da civilização. Chance de sobrevivência diante de um apocalipse nuclear. Hoje, ou mesmo aí durante a final da Guerra Fria, se houvesse um apocalipse nuclear, que não estava descartado, ele seria fatal para todo mundo. No entanto, ninguém falava. Perderam o gosto pelo apocalipse nuclear. Agora o apocalipse nuclear, se ocorrer, também não salva ninguém. E as sociedades estão se armando bestamente. Mas está na moda o apocalipse climático agora. E o interessante é ver que algumas pessoas não percebem que essas coisas, para que elas vinguem do ponto de vista da moda, de ficar falando delas, elas precisam se encaixar em personalidades cuja subjetividade está muito marcada, está muito comprometida, está muito, digamos assim, soterrada. Então, hoje na Folha de São Paulo, tem uma entrevista com um dos filósofos que eu mais admiro, acho um cara brilhante. Só que, do último livro dele para esta entrevista, o último livro dele e esta entrevista, são a completa falta do que fazer. A impressão que eu tenho é que ele não quer mais viver. Ah, tá. Então agora definitivamente não tá falando comigo.
né? Pelo menos daqui pra frente, né? Ele até citou aí um filósofo e tal. O certo era eu ir lá na Folha, ler o artigo, né? E fazer a minha própria crítica. Mas eu tô aqui puxando uns galhos, arrumando o barranco da minha jardinagem. Não vou parar para ficar lendo, ainda mais o professor Paulo dizendo que é ruim, aí que desanima mesmo. Mas conforme for, dependendo do que render a partir desse vídeo, eu vou lá e leio também. Então, como ele não quer mais viver, ele quer ficar... Como ele não tem mais curiosidade, como você sente que ele não tem mais o que dizer, porque ele não tem mais o gosto de estudar a vida... Ó, aquele mato de espinho é esse aqui, ó. Só que aqui ele tá dentro do brejo, deixa, né? Mas lá na beira eu não posso permitir que ele cresça. Senão não tem como dar certo o projeto. Ele tá confundindo a velhice dele com o final do mundo. É muito estranho que ele não perceba que ele está sob uma condição que talvez alguma química o tirasse disso e ele voltaria a escrever. Porque às vezes é simplesmente uma questão de remédio. Pois é, remédio para quem é de remédio, uma taça de vinho ao final do dia para quem gosta, uma erva para quem prefere. Aqui eu sei que muita gente ligada à psicanálise não toma remédio, né? E ele talvez seja um desse tipo, né? Ele ficou na Covid isolado na Europa, agora vê as guerras, vê o racismo, tá já com mais de 70, então ele resolveu achar que não é o fim dele somente, que é o fim da humanidade. E ele não percebe que é esta condição subjetiva dele que está fazendo com que ele faça essa leitura, que tem uma objetividade, mas cujo aspecto catastrófico deixa o texto dele ruim. Então deu uma entrevista na Folha, onde não existe mais espaço na mente para a solidariedade. Tá errado, tá errado. Aqui, ó. Isso que eu tô fazendo aqui na beira do rio Xingu, eu entendo como... Claro, tem um pouco de egoísmo, porque eu gosto de fazer jardinagem, né? Mas também tem solidariedade. Não existe mais espaço para o pensamento, porque estamos dentro de uma infosfera com velocidade assustadora. Não... O engraçado dessas histórias, gente, é que a realidade bate no cara, né? E aí ele fica um tanto que desconcertado, que ele veio dar uma entrevista, e aí ele começou a falar essas coisas, mas ao mesmo tempo que ele falava essas coisas, ele percebia que não estava encaixando para quem ele estava falando. Então ele, num determinado momento, vem uma luz, né? Ou seja, acende uma luz daquilo que ele era, o Franco Berardi. Acende a... Ah, então é o Franco Berardi. Ô Lobinho, acha pra mim, por favor, a entrevista do Franco Berardi na Folha, depois a gente lê. Professor Rodolfo, você agora acha que eu sou seu secretário, que eu resolvo tudo. Limpa até a caixa de spam do teu celular. E olha só, quem tá achando que eu compartilho desse pensamento catastrofista, pessimismo aí do professor Rodolfo, vai tirando o cavalinho da chuva. Porque eu tô ajudando ele, só porque eu vi que ele é todo enrolado, se ele não tiver ajuda ele vai se ferrar. E em troca ele tá me ensinando, lendo pra mim, lendo comigo, porque eles têm coisa que eu entendo melhor que ele. Aquele livro do Stephen Jay Gould, o Polegar do Panda. A luz do velho Franco Berardi, ou digamos assim, do jovem Franco Berardi. E aí ele fala, eu sei que no Brasil vocês têm espaço para solidariedade, que vocês estão construindo isso, eu sei, mas eu tô na Europa, lá não funciona nada. Agora, o que ele não consegue notar, e aí vem o eurocentrismo, né? É que para a África, todos esses anos que foi de superação,
de o fascismo não vai... Eu demoro um pouco para fazer as interrupções, porque eu estou aqui trabalhando, né? Aí corro até o celular. O professor já falou outra coisa, mas essa coisa do pessimismo do Franco Berardi por ele estar na Europa, eu acho que faz muito sentido, porque eu estou aqui no meio dos povos indígenas e a vida comunitária deles certamente faz com que eu não entre nessa de dizer que não há espaço para solidariedade. Voltar, né? Mas agora voltou. Para a África, todos esses anos que ele achou que podia ter esperança, a África foi dizimada, foi delapidada, foi trucidada. De novo. Primeiro pelo colonialismo e depois pelo neocolonialismo. Quer dizer, para a África, o fascismo, digamos assim, né, nunca passou. É um pouco você se fixar no seu lugar e não conseguir olhar pelos cotovelos, né? Então, porque o Trump, eu sei que o Trump não é flor que se cheire, mas o mandato dele vai acabar. Ele não está bem nas pesquisas. Então, qual é o problema em aceitar a transitoriedade do mundo? Qual é o problema de não perceber que o pensamento apocalíptico faz você ficar pior nos seus textos? Pois é, como eu não tenho escrito nada, a não ser cartinhas para as inimigas, claro que ele não está falando comigo, né? Mas a coisa da transitoriedade da vida e do mundo eu achei importante, porque como biólogo ou boiólogo, se preferir, eu sei que todas as espécies têm um tempo de vida, né? Cedo ou tarde, dentro de alguns milhões de anos, elas se acabam. E a espécie humana, com menos de meio milhão de anos de existência, nos levou a uma situação de risco tão alta que eu acho difícil que ela sobreviva tanto quanto mais do que as outras espécies de modo geral. Esse é um pensamento que o professor Paulo não compra. Por quê? Porque o biólogo tende a ver as semelhanças do ser humano com as outras espécies, enquanto que o pessoal das ciências humanas tende a ver mais as diferenças. Isso que se chama diferença ideológica. Não percebe? Quando este pensamento domina a pessoa, ela precisa procurar ajuda profissional extra. Por quê? Porque ela pode estar entrando num processo físico-químico, que os remedinhos tiram ela desse processo. E ela volta a pensar com um mínimo de objetividade. É uma loucura não como é que se diz? Não ceder para o pensamento médico, quando o pensamento médico está mostrando para você que ele acerta. Aliás, o próprio Freud, no começo da vida dele e no final da vida dele, falou que não, tudo que a gente faz pela psicanálise, um dia vai ser feito pela química. Sim, e o Freud é sabido que ele flertou com a química da cocaína, né? Essa, felizmente, eu nunca provei. Foi o melhor conselho que já me deram. Nunca nem prove. Isso não é um pensamento redutivista, tonto. Isso é um pensamento prático. Isso é um pensamento prático. Os métodos psicanalíticos, os métodos filosóficos,
eles demandam uma autoelaboração que leva tempo. E às vezes, para você fazer essa autoelaboração, você tem que ver o que é que no seu corpo não está funcionando. E muitas vezes é simplesmente uma carência de neurotransmissor. Você toma um remédio, repõe aquilo por conta da idade, volta a funcionar. Começa a ver o mundo com outros olhos, percebe que estava vendo que não estava vendo de maneira objetiva, produz textos melhores. Agora, isso funciona quando a pessoa é inteligente, quando ela está aberta para o mundo, está aberta para a medicina, está aberta para a psicanálise, está aberta para a história. Mas quando a pessoa está fechada para o mundo, quando ela vem burra, aí não adianta. O pessimista, porque veja, tem o pensamento apocalíptico e não necessariamente pessimista, que é o pensamento onde a pessoa fica burra. E tem o pensamento pessimista, que não é apocalíptico. O cara, a sociedade não presta, o Brasil não presta, a natureza humana não presta. Esse pensamento, ele não é que ele fica burro, ele é burro desde sempre. Então, o Franco Berardi é uma pessoa que está ficando burra. Você percebe pelo livro. Para aí, tem lugar para algum pensamento, limpar essa lente, o lugar para algum pensamento em que você reconheça o colapso climático e não seja burro? Porque eu não gosto de ser burro. Ah, ele não gosta de ser burro. O cara mais burro que tem, agora diz que não gosta de ser burro. Até o professor Paulo Giraldelli sabe que você é burro. Mas eu não vou falar mais nada aqui não, nessa bosta desse canal. Quem quiser me encontrar, vai lá no canal do Unicórnio Alado. As melhores bundas da internet. O livro piorou. Agora, um tipo Pondé, um tipo eu falo um tipo porque ele é o tipo ideal. Ele é burro, a natureza humana é má. Você pode ver que qualquer coisa que ele lê, ele torce e chega à mesma conclusão de sempre, que não vale a pena porque o mundo é mau, todo mundo não é que vai se destruir, se come, todo mundo se mata, se come, ninguém tem solidariedade para nada, todo mundo só procura mentir, e quem diz que está ajudando os outros, no fundo está querendo se aproveitar dos outros. O que faz com que a gente chegue para ele e fale, mas e você? Você também é assim? Se todo mundo é assim, ele também é assim, então ele está confessando que ele é um crápula. Bom, se ele é um crápula, por que ele não sai Por que ele não vai para um vale dos crápulas? Ah, sim, o Pondé é um crápula, com certeza. E o vale dos crápulas, no momento, lamento muito dizer, é Israel. Ele não vai para lá porque acho que ele pensa que pode ajudar mais Israel aqui mesmo. Restaria, ou então ele está dizendo, todo mundo é assim, menos eu. E é muito interessante porque em alguns casos é simplesmente carência. Simplesmente carência. No caso do Pondé é uma indefinição sexual. Ele não sabe se ele é menino ou menina. E ele tem uma tara por homens violentos, homens que batem, que tem pegada, ele diz. Então ele ia entrevistar os meninos lá do MBL, ele ficava babando nos meninos. Depois, quando eles decepcionaram todo mundo, inclusive a direita, a esquerda não, porque já sabia quem eles eram, mas a direita eles decepcionaram. Aí ele ficou, eles não estudam, então eu não sou mais nada, eu sou um anarquista. E quando o amigo dele, o Leandro Banal, arranjou um namoradinho, aí ele ficou louca, ficou desesperada, Então, o pessimista, ele nasce burro e morre burro. O apocalíptico, ele não necessariamente nasce burro. Ele pode ser uma pessoa muito inteligente, mas quando ele começa a adotar o pensamento apocalíptico, você percebe que a burrice vai apanhando.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia estar contente porque eu sou professor universitário, a maior universidade do norte do país, conhecido ambientalista da cidade. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar contente por ter uma casa do lado do lago da hidrelétrica de Belo Monte e poder todo ano passear na cidade maravilhosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso até estalhado que eu estou decepcionado. Eu devia estar feliz que a arborização da Universidade Federal do Pará em Altamira já é uma realidade. Então, não sei se dá pra chamar de burrice, mas ontem mesmo, quando eu tava fazendo o react daquele Calma Urgente da Alessandro Rufino e Gregório do Vivier, eu reparei que meu trabalho aqui no canal é praticamente pegar qualquer pessoa falando qualquer coisa e ficar no meio falando colapso climático, colapso da civilização, extinção da espécie humana. Transição energética não dá, desenvolvimento sustentável é uma farsa. Não vejo grande diferença entre Lula e Bolsonaro. É preciso, cada vez mais, a gente procurar entender a chamada infosfera. Entender o capitalismo financeiro. Oh, yeah? Huh? Okay. Huh? Então, quem quiser ver o vídeo completo, vai lá no canal Professor Paulo Giraldelli, @Papo Coruja, tudo junto, vai lá e se inscreve. Filosofia, política, cultura e educação, tudo com algum entretenimento. Ai, que mentira, não é algum, é muito entretenimento. Aí sim, Rafa, aí sim. Eu usava bastante droga nas antigas e ia no médico consultar, falava pra ele, ó, eu uso bastante droga, mas com bastante salada. Ele falou que não faz mal. Não faz Eu tomo açaí pra compensar. Salada, não faz mal. Tem que ser meio controlado, um pouco droga, um pouco salada, um pouco droga, um pouco salada. Comer salada é Ai, bom. aqueles textos da Suzana Herculano é uma droga, pelo amor de Deus. Professor! Não dá nada não. Procura lá esse vídeo, cuidado com o que emburrece. Aí tem 2 burrinhos aí na thumbnail do vídeo. Um deles com certeza sou eu, o outro eu não sei. Ai, professor Rodolfo, o outro não sou eu não, porque eu não sou que nem vocês. O outro deve ser o Franco Berardi, talvez. Rodolfo, seu bunda, você é tão burro que dá para os 2 burros serem você. Um é você quando é pessimista, o outro é você quando é apocalíptico. Ah, eu tô adorando esse vídeo. Todo mundo chamando baixa audiência aí de burro. Ele é muito burro. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.